Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro e essa história se passa no início dos anos 1990. Eu tinha 21 anos e começava a minha nova vida como estudante universitário, e foi um momento emocionante estar longe de casa pela primeira vez. E o meu melhor amigo e eu nos comprometemos com a Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio, no Paraná. Estávamos prontos para festejar como se não existisse amanhã. Não éramos os mais inteligentes, só estávamos indo para a faculdade porque era isso que a nossa família esperava de nós. Então, a Faculdade Dom Bosco era a escolha perfeita. No campus da faculdade, optamos por ficar em um quarto quadruplo, o que significava que teríamos outros dois companheiros de quarto. Ambos eram aleatórios, e isso foi antes das pessoas terem telefones celulares. Então, era comum ter um entregador de recados, que por alguns cruzeiros eles entregavam qualquer recado escrito ou falado para qualquer pessoa do campus. Ali existiam várias lendas naquela época, e todos acreditavam nas lendas que eram ditas naquele ano. Principalmente a lenda da Kombi dos palhaços, a loira do banheiro, o punhal que vinha no pescoço do Fofão e a boneca amaldiçoada da Xuxa. Nos reuníamos à noite para contar lendas urbanas e aquilo era muito legal. Bem, o meu amigo Pedro e eu montamos o nosso quarto, e o nosso primeiro colega de quarto, que se chamava André, se juntou a nós naquele dia, e todos nós convivíamos muito bem. Ele era de uma cidade muito pequena, no oeste do Paraná, e embora tivéssemos vidas quase completamente diferentes, ele era alguém que você poderia confiar. No dia seguinte, o nosso outro colega de quarto, que se chamava João, ele veio e todos nós nos tornamos amigos. Bem, a história, ela gira em torno do André e do Pedro, então eu vou me concentrar neles. Ao longo do semestre, o meu melhor amigo da faculdade, o Pedro, passamos a andar muito com o André, então nos tornamos um trio e saíamos juntos o tempo todo, e nós tínhamos até os mesmos amigos em comum. Nós realmente gastávamos todo o nosso tempo livre uns com os outros, e as coisas continuaram incríveis nos 2 semestres do nosso primeiro ano. E realmente planejávamos passar as férias juntos. O meu amigo Pedro e eu ficamos tão intrigados com as histórias sobrenaturais do André, e as suas histórias eram sobre a floresta aos arredores da sua cidade natal, Guaíra. Então, todos concordamos em visitá-lo por uma semana e ficaríamos em sua casa com a sua família. Quando chegou a sexta-feira, arrumamos as nossas coisas. Pedro, André e eu viajávamos aproximadamente 3 horas até Guaíra. Seguíamos viagem numa noite de sexta-feira de lua cheia. E quando parávamos para abastecer ou ir ao banheiro nessas pequenas cidades, nos sentíamos como se estivéssemos em locais abandonados, pois nunca vi tão pouca gente e tão pouca urbanização. Foi realmente estranho. Chegamos na casa do André na hora do jantar, e quando digo que essa cidade era pequena, eu estou falando sério. Quem conhece Guaíra sabe que leva cerca de 25 minutos de carro da sua casa para chegar ao centro da cidade, onde ficavam todas as lojas e também os restaurantes. Por outro lado, foi uma viagem muito relaxante. 3 dias depois da nossa estada de 7 dias, o André queria nos levar para uma caminhada pelas trilhas da floresta que levava a cachoeiras e a grutas. E eu fiquei muito animado, porque eu gosto de andar ao ar livre e realmente eu queria abraçar a natureza.
Começamos a nossa caminhada por volta das 9 horas. Eu planejei almoçar por volta das 11 e voltar para sua casa por volta das 5, a tempo do jantar, e também antes que começasse a escurecer. No meio da caminhada, um pouco depois de almoçarmos, avistei uma placa de entrada com algumas informações sobre o lugar. Não me lembro de tudo que estava escrito na placa, mas dizia que a floresta não era um lugar seguro. Bem, naquele ponto, estávamos no meio do que parecia ser lugar nenhum. Perguntei ao André sobre isso, e ele nos disse que havia uma casa lá dentro da floresta, a qual todos sabiam que deveriam ficar longe, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali. E dizia a lenda que a família que habitava aquela casa se transformavam em bichos, e durante as noites de lua cheia, eles caçavam pela floresta. O André nos disse que o local onde passamos se transformou em um parque florestal, portanto, ninguém poderia morar lá. Mas essa família estava ali há tanto tempo, que depois de recusar se mudar várias vezes, a prefeitura simplesmente desistiu e deixaram eles se virarem por ali mesmo. Isso foi tão intrigante para mim que eu realmente queria ver a casa. O meu amigo vivia nos dizendo que era perigoso, porque era propriedade ditamente assombrada, e eles poderiam nos atacar se nos vissem. A maneira como ele estava nos contando isso parecia um pouco exagerado, como se ele realmente não quisesse caminhar até lá. Bem, eu insisti e finalmente o convencemos a nos levar até a casa. Tínhamos caminhado por cerca de 25 minutos, quando notamos uma clareira no meio das árvores. O Pedro, como sempre, estava tranquilo. André nos disse que se virmos a casa, pararíamos, porque a casa estava no ponto mais alto da floresta. Lá de cima, era possível ver qualquer estrada, em qualquer direção, e era muito perigoso se fôssemos vistos. Começamos a sussurrar e a andar mais devagar, esperando a casa aparecer. E de repente, ouvimos um gritinho, como uma criança quando está brincando ou feliz. Nos congelamos e começamos a nos aproximar do barulho. E logo vimos uma velha casa rústica que parecia abandonada, com ferramentas de metal enferrujadas e rodas no terreiro da frente. E então, vimos um garotinho correndo em círculo. Ele estava rindo. O observamos por cerca de 5 minutos e notamos que o menino não estava brincando com mais ninguém. Era estranho que ele estivesse rodando sozinho por tanto tempo. Pedro queria se aproximar, mas mesmo nessa ocasião eu senti medo. André nos disse que era muito perigoso chegar mais perto e que deveríamos começar a voltar naquele momento, pois era por volta das 15 horas e precisávamos cumprir o horário. Pedro não cedeu. Ele disse que queria ver se outras pessoas estavam na propriedade e o que estavam fazendo. Concordamos em ficar à distância, mas nos movemos para o lado para ver todos os lados da casa e, com sorte, ver se havia outras pessoas. E foi quando notamos um homem alto e pesado saindo por uma porta lateral e gritando com o menino. Não um grito de repreensão, mas um grito de animal. Este era um som que eu nunca tinha ouvido um humano fazer antes, e eu não conseguia nem imaginar o que significava. O menino voltou a gritar com um uivo animalesco e correu para dentro de casa. Todos nós olhamos uns para os outros como se estivéssemos em um filme de terror. Então, outro grito irrompeu, mas dessa vez atrás de nós. Viramos e vimos um menino atrás de nós, provavelmente de 12 ou 13 anos. Fomos pegos. O meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo em meu peito. Outro grito veio da direção da casa.
e vimos o homem alto vindo atrás de nós. Ele não tinha uma arma. Então, todos nós sentimos que ele estava prestes a nos capturar e não nos matar. Decidimos agir como perdidos e apenas pedir a ele informações sobre a cidade por ali. E talvez ele pegasse leve conosco. E quando ele chegou perto o suficiente para nos ouvir, todos nós começamos a implorar para ele, dizendo que precisávamos voltar para casa logo, e a chorar, perguntando se ele poderia nos ajudar de alguma forma. Ele apenas olhou para nós, e o menino atrás de nós empurrou Pedro para a frente do homem. O homem alto e gordo abriu os braços e bateu ambas as mãos na cabeça do meu amigo Pedro, como se matasse uma mosca. O homem colocou tanta força nas mãos que afundou a cabeça do Pedro, matando ali em nossa frente. Começamos a correr, mas o menino me pegou pelo braço enquanto o André fugia. O homem alto começou a caminhar de volta para sua casa e o menino me levava como prisioneiro. A alguns metros de casa, toda a família saiu para me ver. Haviam 2 mulheres muito velhas e outras 2 mulheres de meia idade. Também havia um homem de meia idade, 3 jovens, provavelmente na casa dos 15 anos, e 8 filhos. Todos pareciam animais. Poderíamos dizer que eles eram todos parentes, pois todos tinham cabelos loiros e olhos azuis profundos, e ninguém disse uma palavra para mim. Eu estava assustado e confuso e continuei implorando, mas eles pareciam nem se importarem. O homem alto de antes, ele pegou um machado e destroçou o corpo do Pedro. Eu estava amarrado e vi toda a cena. A velha cozinhava o meu amigo Pedro, e todos da casa se alimentaram dele a ponto de sobrar somente os ossos. Mas antes, eles me colocaram à mesa, me obrigando a comer também. Então, me deu uma ânsia, e eu vomitei na mesa, e o grandão bateu a minha cabeça na mesa. E foi onde aproveitei para cair no chão, segurando a faca que estava sobre a mesa. O garoto se aproximou rindo de mim, e foi a chance que eu tive para cravar a faca em seu pescoço. Ele caiu desacordado, e os outros ficaram loucos de fúria, principalmente o irmão do garoto, que parecia ter 13 anos. Ele se descontrolou e começou a se transformar em algo horripilante. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos estalavam e a sua fisionomia mudava para algo monstruoso. Um lobisomem. É a descrição mais apropriada que eu tenho para aquilo. Os demais pareciam não gostar do garoto se transformar. Urraram para ele. Então o garoto atacou um deles. Os outros pareceram não gostar e foram para cima do garoto. E o garoto, que agora era uma fera, ele fincou as suas garras no abdômen de uma garota que deveria ser a sua irmã. Então, outros começaram a se transformarem também, enquanto o grandão travava uma luta intensa com a fera. Eu não esperei para ver o resultado e corri dali. A velha percebeu a minha fuga e ficou na frente da porta. Então, com toda a minha força, eu enfiei a faca no crânio da velha e ela caiu feito uma múmia. Passei por cima dela e fugi dali. Alguns deles me perseguiam pela floresta, mas logo apareceu o André, com um grupo de guardas florestais que atiraram na direção daqueles monstros. Então eles recuaram. Não sei como terminaram as investigações, mas de tão apavorado e traumatizado que eu estava, eu voltei para a minha cidade imediatamente e de lá me mudei com a minha família para Curitiba. O mais estranho foi que a polícia de Guaíra sequer me levou para interrogatório. Me formei em outra faculdade
E 13 anos depois, eu encontrei o André pelo Orkut e voltamos a conversar. Eu não toquei no assunto sobre o ocorrido, e depois de algum tempo ele me chamou para sua casa, e eu aceitei o convite. Chegando em Guaíra, estávamos em um churrasco em família, e quando todos já tinham bebido o suficiente, eu toquei no assunto novamente e perguntei sobre tudo o que aconteceu naquela floresta. O meu amigo tentou ignorar a resposta, mas a minha persistência e a embriaguez da sua mãe finalmente me deram as respostas. O que ela disse me mudou para sempre. Aparentemente, aquela família realmente morava lá desde o século XIX naquela mesma casa. Eles haviam sido exilados para aquela floresta por revogar a sua religião. E a cidade realmente não se misturavam mais com eles. Eles mexiam com práticas obscuras e imundas, o que resultou que todos ali se transformavam em criaturas que as pessoas chamavam de lobisomem. Em 1971, uma garota local da cidade desapareceu, e depois de semanas de busca e resgates sem resultados, presumiu-se que ela havia morrido devorada na floresta. 8 anos depois, outra menina em idade escolar desapareceu, e desta vez era a filha do delegado. E mais uma vez, depois de semanas procurando, nada apareceu. A polícia decidiu ir até a casa dessa família, perguntar se eles a viram, sendo que eles moravam na floresta onde a menina havia se perdido. E para a surpresa do delegado, a sua filha estava lá, morando com a família. E aparentemente estava grávida. Esta parte agora é folclore sem confirmação real, mas muitos dos habitantes locais acreditam que seja verdade. O governo e seus agentes fizeram uma emboscada para uma matilha de lobisomem que atravessariam a fronteira do país para se refugiarem no Brasil. Mas todos foram emboscados e mortos, exceto um homem que conseguiu fugir e se esconder nessa floresta, e mais tarde encontrou essa família que vivia ali isolada. A família protegeu o homem, e ele se procriou com as mulheres da casa, transformando todos em lobisomens. Na época, a família estava disposta a prender a todos, mas tiveram uma ideia ainda mais genial. Quando a polícia pegava algum criminoso acusado de algo grave, em vez de levar para a delegacia, eles levavam o indivíduo até próximo à casa na floresta e deixavam o cara ali com as pernas amarradas. Então, a polícia ia embora e nunca mais se tinha notícias do indivíduo. E foi assim por anos, e ninguém sabe dizer se essa prática continuava. Mas há cerca de 10 anos, homens de preto apareceram, interrogando muitos dos moradores de Guaíra sobre o assunto. E só se sabe é que os homens de preto adentraram a floresta, e de lá pra cá, a família Monstro nunca mais foi vista. Eu sinto até hoje a perca do meu amigo Pedro, e se esses homens de preto forem o Descobre, eu torço muito que eles tenham acabado com toda a família Monstro. E desejo que a família Monstro tenha sofrido muito antes de morrer. Boa noite.